Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 6, nós lemos: Estavam ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Detalhes da vida. Não fique vazio. Queridos, esse texto é muito interessante porque a Bíblia começa a nos revelar 6 talhas. E essas talhas, normalmente, elas ficavam à frente de uma casa que haveria uma festa, uma cerimônia religiosa, coisa desse tipo, ou na porta do templo antes que alguém pudesse participar do culto. Elas serviam para que as pessoas, antes de se adentrar aquele espaço, lavassem suas mãos, fizessem esse ato de purificação. Mas não sabemos por quê, por algum motivo, essas talhas, que deveriam estar cheias, agora estavam vazias. E Jesus, ele observa isto, sabendo que elas deveriam estar cheias e não estavam, ele manda que essas talhas fossem cheias. E nós já conhecemos a parte da história que assim que as talhas foram cheias, ele transformou aquela água colocada nas talhas no melhor vinho, porque assim disse o mestre Sala. Queridos, quando eu estava no Evangelho, chegando no Evangelho, uma pessoa, ela começou a receber orações e naquele momento vários espíritos malignos começaram a sair gritando da vida daquela pessoa. Aquela pessoa que entrou naquele culto estava com a vida totalmente destruída, acabada, mas após alguns minutos, os irmãos orando por ela, clamando a Deus, aqueles demônios saíram daquela vida e aquela mulher foi livre para viver uma vida de paz, de alegria e na presença de Deus. Mas eu me recordo que ela caminhou um período com a gente, indo para os cultos, participando dos eventos, mas logo depois, não demorou muito, ela sumiu da igreja. E muitos meses depois, ela retornou. E quando ela volta para a casa do Senhor, o estado dela estava deplorável. Confesso que eu quase não a reconheci. Não parecia ser a mesma pessoa. Então eu perguntei a um irmão em Cristo, que era experiente, um servo de Deus, no Evangelho, e eu disse: meu irmão, o que aconteceu com ela? Ela estava tão diferente, com um semblante diferente, depois que ela foi liberta, tão feliz. E por que ela está nesse estado agora? Foi quando ele então abriu a Bíblia para mim e me mostrou Mateus capítulo 12, os versículos 43 e 45, ele começou a ler para mim. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos ou secos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontrando a casa desocupada, vazia, varrida e em ordem, então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Queridos, assim que ele terminou de ler esse texto, eu estava assombrado, assustado, porque eu não sabia que essas coisas aconteciam desse jeito. Então ele olhou para mim e disse: irmão Paulo, se você quer permanecer em Deus e não ser destruído pelo diabo, não fique vazio. Nunca permita que o seu coração fique vazio de Deus, que a sua vida fique vazia de Deus. Encha-se do Espírito Santo, busque ao Senhor. Então, queridos, quando eu olho para essas talhas vazias, eu percebo, elas deveriam estar cheias. E eu quero que você entenda, você que está me ouvindo agora, vocês são essas talhas. E você não foi feito para estar vazio. Aquela pessoa que foi liberta pelo Senhor, daqueles espíritos malignos, não poderia ter continuado vazia, podia estar cheia de Deus, conforme o Senhor abençoou e libertou, mas ela deixou que seu coração se esvaziasse.
Vamos orar para que isso não aconteça contigo. Ó Deus Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, para que nós não fiquemos vazios de Ti, mas que o nosso coração, a nossa vida, seja cheia do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.